Seja bem-vindo, seguidor de Oeste. Começa agora a Força do Agro, o Brasil que dá certo. No início do ano, o Rio Grande do Sul foi atingido por uma tragédia. As inundações causam consequências até hoje. Carlos Joel da Silva é presidente da FETAG, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, Carlos. Olá, Joyce. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar conversando com vocês. As inundações não causaram problemas apenas no início de 2024. As perdas de várias vidas, lavouras, casas, animais ainda persistem. Vamos entender como o Estado está lidando com as consequências e como o agronegócio busca superar o desastre. Carlos, quais foram as principais mudanças notadas no agronegócio desde o desastre? Olha, Joyce e pessoal que nos assistem, o Rio Grande do Sul viveu uma das maiores tragédias da história, né? E afetou demais os nossos setores agrícolas, nossos produtores rurais. Nós tivemos produtores que perderam familiares na tragédia, nós tivemos produtores que perderam casa, que perderam aí a sua unidade produtiva, animais, né, equipamentos e também a produção, né? Esses produtores, hoje nós sentimos assim, depois dessa tragédia, eles têm uma insegurança muito grande. Muitos não sabem o que vão fazer até hoje, né? Outros estão com medo do que vai acontecer, de outras tragédias, eles estão inseguros dentro das suas propriedades. Uns vão ter que se deslocar das suas propriedades para outros locais, pois a sua unidade produtiva foi devastada, ele não pode ter a casa, não tem mais autorização para ali continuar, né? Nós tivemos aí produções que foram dizimadas, e nós temos muitas pessoas com problemas hoje psicológicos, né? Afetou o psicológico. Então, nós temos hoje uma insegurança enorme dentro da nossa agricultura. Uma agricultura que era pujante e que hoje ela trouxe muito transtornos, né? Então, hoje nós vimos isso, nós vimos uma agricultura com problemas estruturais, nós vimos as pessoas com problemas de insegurança, com medo e com problemas psicológicos muito grandes. Você colocou aqui os problemas psicológicos, algo que ninguém noticia. A gente sabe que tem até casos de suicídios, né, Carlos? Diante de tudo isso, porque afeta completamente, né? A pessoa vivia ali, nasceu, cresceu, tirava o sustento, criou a família e de repente perde tudo de uma hora para outra por um desastre natural e não sabe o que pode estar por vir ainda, né? Tem todos esses prejuízos sentimentais, emocionais e também os materiais. Tem aí uma estimativa das perdas durante o início do ano? Olha, as perdas, nós somos como FETAG, nós procuramos não falar em perdas monetárias, porque tem muitas perdas aqui, né? Os números das perdas são muito difíceis de tu aproximar eles. Tu tem as perdas aqui da propriedade, né? Com que tu pode quantificar a perda da casa, a perda do galpão, a perda das máquinas, a perda do carro, a perda dos animais, tem a perda da propriedade, né? Que foi embora. Quer dizer, tu pega um produtor que tinha frutas ou que tinha a videira e que foi embora, né? Desceu o morro e levou tudo isso embora. Ah, então, vai levar anos para a gente conseguir recuperar e ter uma produção voltada. Mas tem aquelas outras perdas, né? A perdas da mata ciliar, que limpou a beirada do rio, né? Árvores centenárias que foram embora e que tu não tem como quantificar. E tu não tem como quantificar isso que nós falamos há pouco, a vida das pessoas, das pessoas familiares que perderam a vida, familiares que estão lá com problema de saúde, com problemas de medos, de insegurança, que tu não quantifica isso. Então, as perdas são inúmeras. São perdas materiais, mas tem as outras perdas que a gente não consegue quantificar e que vai levar anos. O que a gente diz assim, para nós voltar uma normalidade de tudo aquilo que nós perdemos, talvez nós vamos levar aí 30, 40, 50 anos para voltar a ter o que nós tínhamos.
uma mata, uma árvore, tu não constrói ela, tu não chega no patamar com menos de 50 anos com aquilo que ela tinha. A conservação do solo, nós vamos levar 5, 6 anos para voltar a ter uma produtividade normal naquele solo que na parte de cima ficou só o solo duro, né? A parte produtiva foi embora, e na parte de baixo das propriedades, nas beiradas, as partes mais baixas, nós temos aí meio metro, 1 metro de areia, de barro, que vai levar anos para a gente conseguir a mudar isso. Então, são números que são levianos a gente dizer, mas o que nós podemos dizer aqui é que nós perdemos décadas de anos de produtividades que nós vamos levar para nós voltar a ter o que nós tínhamos. São perdas incalculáveis, né, Carlos? E quando você perde a mata ciliar, você já deixa o meio ambiente mais exposto, né? A erosão, a beira do rio, as árvores que também ajudam a proteger. E a situação do produtor rural hoje no Rio Grande do Sul, como está? Esses que perderam tudo, eles estão... Claro que a gente sabe que o gaúcho é um povo muito trabalhador, é um povo que não desiste. E eu acho que é essa força, né, da gente gaúcha que tem um diferencial aí. E como que eles estão trabalhando no dia a dia, mesmo diante de todas essas dificuldades, insegurança que você colocou aqui para tentar recuperar? É um dia após o outro, né? Não tem como você agilizar. São anos realmente, como você colocou aqui. Isso, é uma dificuldade muito grande, né? Mas o agricultor, ele tem uma força de vontade muito grande, que ele não para, né? A gente, 2 semanas depois, quando a gente começou a conseguir entrar nas regiões, eu fui fazer visita do Vale do Taquari. E nós tivemos em casa de agricultores que não tinham mais a casa, que estavam morando num alojamento na parte mais alta da propriedade. Mas eles já tinham feito revirado a terra e já estavam plantando lá as verduras para o sustento da família. Então o produtor ele vai embora, né? Agora tu imagina para aquele produtor que tinha ali na sua família, e que tem bastante nesta região, que tinha uma bela de uma casa, que o filho morava num lado numa bela de uma casa, que tinha 2 carros, que tinha vamos dizer, uma produção leiteira com 200 vacas dentro de um galpão fechado, né, no freestyle, e que anoiteceu bem de vida, que tinha uma vida estável, e amanheceu sem nada. Amanheceu sem as casas todas trincadas, o galpão foi levado pela água, os animais foram todos levados pela água, e que ele amanheceu sem nada, mas ainda tinha lá no banco um financiamento, né? Então, imagina a dificuldade desses produtores. Hoje eu diria para você que a situação deles hoje, nós temos aí muitos produtores com endividamento no banco, nas cooperativas, na cerealista, no comércio, né? E que, além de tudo as perdas que eles tiveram, e que ele não tem mais o bem, mas ele tem a dívida, né, para contemplar. Então, essa é a vida do produtor, mas ele está se reinventando, ele não parou, ele está conseguindo se levantar de novo, esperando a ajuda do governo, tentando resolver as dívidas dele, né, mas já trabalhando na terra para plantar a próxima safra. Tivemos aí uma safra em algumas regiões que nós estávamos prevendo uma grande safra de trigo. Nos últimos 20 dias agora, tivemos muita chuva de novo continuada, perdemos a qualidade dessa safra de novo do trigo, e o preço do trigo caindo. Então é neste meio que nós estamos trabalhando, né? E não podemos esquecer, Joyce, que as enchentes só agravaram, mas que o Rio Grande do Sul já vinha com 3 anos de estiagem, 2 mais regionais e uma terceira praticamente em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então os produtores já vinham com dificuldades, e que agora só agravou muito mais com esta tragédia que abateu aqui o Rio Grande do Sul. E o patrimônio construído durante uma vida, né, que foi levado da noite para o dia. E foram vidas perdidas, foram casas, foram animais, foram produções, só que a dívida foi mantida. Infelizmente, só o que se manteve foi a dívida, né, Carlos? Sua audiência é muito importante para nós, vamos a um rápido intervalo e já voltamos.
Olá pessoal, olha só, não é normal sentir dor, então por isso eu gosto sempre de falar do Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold e temos um depoimento. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Viu só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou. Você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, é a famosa dor nas juntas, né? Você também pode melhorar com o suplemento Ora Pronobis super concentrado da Vitae Gold. É isso mesmo, Silvia, porque o Ora Pronobis, além de combater essas dores crônicas, aí distribuídas pelo seu corpo em poucos dias, ele auxilia combate diabetes, pressão alta, no controle do colesterol e ainda é aprovado pela Anvisa. Não tem contraindicação, é super concentrado e tem a origem garantida da sua matéria-prima. Tudo controlado desde a mudinha que é plantada, por isso que funciona de verdade. E você pode tomar na forma de cápsulas ou na forma em pó, você que decide. O importante é tomar a decisão de acabar com essas dores crônicas no corpo, aproveitar a vida. E a gente trouxe algo novo para o público do Oeste, viu, Silvio? Além do desconto, que já é super diferenciado, você ligou agora, 0800 101 1800, 70% de desconto garantido para você. Mas a gente vai te presentear ou com colágeno tipo 2, que auxilia nas suas articulações, ou a câmera Wi-Fi, que é a grande novidade, para você monitorar o que você quiser. Eu tenho uma Só tem dessa. que ligar agora. Olha, maravilhosa, não é? Muito. Aproveita você também. 0800 101 1800. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce, sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o Agro transformando vidas. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Agora, Carlos, o governo deu incentivos aí para esse produtor rural, até inclusive em relação às dívidas, prorrogou o prazo, está dando algum apoio para o produtor? Eu diria que sim, que ele está dando, mas não na velocidade que nós precisamos e não da maneira em que o agricultor precisa. É insuficiente o que o governo deu até agora. O que na prática foi executado aqui foi aqueles descontos, né, no Pronaf, no custeio investimento, no Pronamp, com crédito oficial do governo. Isso está andando, né? Mas burocratizou demais, foi para os conselhos agropecuários, agora os conselhos agropecuários acabaram de aprovar. Agora tem quem perdeu mais 60%, que vai para uma comissão interministerial para aprovar ou não. Então é muito burocrático, mas isso, e para quem não tem o restante do recurso, o desconto não é o desconto ideal, teria que ser mais o desconto. Mas o restante, tem muitos agricultores que não vão ter para pagar o restante. E aí tu vai prorrogar em apenas 4 anos. Isso nós vamos dar um fôlego para o produtor. Mas se ele não tiver safra cheia, safra recorde o ano que vem, ele já não vai conseguir pagar. O governo também nos assinalou com aquela nova medida que seria um recurso
né, através do BNDES, que enquadraria os produtores que têm dívida nas cooperativas, que têm dívida nas cerealistas, nas agropecuárias, só que isso até agora não rodou, né? O governo colocou 400 milhões de reais, 400 e poucos milhões, que se esgotou em 10 minutos, né? Agora ele está liberando mais 5 bilhões, mas esses 5 bilhões vai se esgotar rapidamente. E nós temos a expectativa é que você precisa, no mínimo, 25 bilhões de reais para poder saldar essas dívidas. Mas aí nós abordamos um outro problema, que é os produtores que não vão ter as garantias necessárias para buscar esse empréstimo para pagar em 8 anos, que seria o mínimo necessário para o produtor. O juro é caro, é 10%, então já é um juro maior, né? Mas melhor do que uma renegociação fora do crédito oficial, né? Ainda o 10 é melhor que os 20, 24 que nós temos no mercado normal, né? Mas nós temos o problema de que os agricultores não vão conseguir acessar esses recursos, muito deles, porque nós não temos a garantia. Também o governo vendeu para nós uma ideia de que tinha criado um fundo de aval para garantir, mas garante 20% da carteira agrícola de cada banco. Então, nós não vamos conseguir acessar. Então, muitos agricultores, né, você vai ficar sem poder financiar a safra de verão. E muitos produtores não vão estar fazendo a próxima safra de verão ou vão fazer sem a tecnologia necessária que nós teríamos que fazer. Já vai sair com uma safra errada novamente. Então, o governo está atendendo, mas não que precisava ser atendido, na velocidade que precisa ser atendido e na qualidade que precisa ser atendido. Temos muitos produtores que desistiram, né? Produtores que tinham aí mais de 65 anos, que perderam tudo que tinham lá na construção de uma vida inteira e que estão desistindo, né? Não vão reinvestir para construir tudo de novo. É triste dizer isso, mas é o que vai acontecer no Rio Grande do Sul. Muitos agricultores desistiram e muitos vão ser obrigados a desistir se nós não resolvermos a questão financeira desses produtores, a prorrogações das dívidas com um prazo mais alongado e que todos possam acessar. Ô Carlos, o que o Brasil pode fazer agora para contribuir aí para a reconstrução do Estado, para a reconstrução do agro, desse agro pujante aí do Rio Grande do Sul? A gente sabe que quando ocorreu aí essa tragédia, o Brasil se mobilizou, veio ajuda de todos os lados, mas eu não sei se realmente essa ajuda foi destinada corretamente, foi uma situação mais de emergência, claro, para atender as famílias tanto do agro quanto de fora, mas depois não se falou mais no assunto. Hoje nós estamos retomando aí, depois de quanto tempo, né, que aconteceu, e olha só, e o Estado ainda está tentando se reerguer. Acho que aqui nós podemos tratar vamos dizer, em duas etapas, né? Nós tivemos uma solidariedade do país muito grande com o Rio Grande do Sul. E nós só conseguimos passar por esse momento justamente por essa solidariedade. E aqui estamos falando aí na hora do socorro dos próprios governos, estadual, federal, né? Das entidades, dos corpos de bombeiro que vieram para cá, dos técnicos que vieram para cá, mas principalmente da sociedade como um todo, né? As sociedades com CNPJs, com CPF, que ajudaram com alimentação para os animais, com pessoas para ajudar a socorrer, para pessoas que ajudaram aqui a atender as pessoas com médicos, dentistas, com psicólogos, né? Que isso foi fundamental. Mas agora nós precisamos reerguer o resto, reerguer o sistema produtivo. Nós tivemos aí uma capital que nem o Porto Alegre, né, que teve uma grande parte inundada, mas que nós tivemos mais do que isso. O metrô não está funcionando na plena até hoje na grande Porto Alegre, né? Vai só funcionar na plena no final do ano ou ano que vem. O aeroporto começou a funcionar agora, né? Nós temos estradas estradas federais, as principais estradas nossas, que nós temos grandes dificuldades, que nós temos 3, 4 barreiras em cada estado, em cada trecho, né, na mesma estrada, na 386, que dificulta o escoamento da produção,
o passar das pessoas, né? Nós temos estradas municipais com dificuldades, pontes que foram embora, que precisam ser reconstruídas, e a gente sabe que o poder público é muito lento, né? A gente fala em atenção emergencial, né? Em calamidade, mas é muito demorado. Nós estamos construindo agora aqui casas com a enchente de setembro do ano passado, mais de ano, né, que essas pessoas estão fora das suas casas. Então, nós precisamos acionar mais rapidamente esse mecanismo, nós precisamos criar o fundo de catástrofe no país e aqui no estado do Rio Grande do Sul, e todos os estados devem criar, para ser mais ágil esse poder hoje. Hoje os agricultores estão se virando para produzir, mas nós temos uma dificuldade naquilo que precisa ser investido pelo poder público, em estradas, em aeroportos, em pontes, em caminhos, né? Nós precisamos urgentemente para o produtor. Isso é fundamental. Nós tivemos aqui, cada que dá uma chuva, nós temos regiões que ficam 15 dias sem energia elétrica. Para o agricultor hoje, energia elétrica, internet é fundamental, né? É estrutural, mas nós precisamos também resolver que para o agricultor hoje é o mais urgente, é a questão do endividamento. É o governo colocar recursos para atender o endividamento e para poder liberar o produtor para ele plantar a próxima safra. Esse é fundamental nesse momento para os nossos agricultores. Sem produtor, não há alimento. Sem alimento, não há vida. O Carlos, e diante de tudo que aconteceu, né, todas essas perdas, essas dificuldades que o produtor enfrenta, ele ainda chegou a ser meio que responsabilizado, né, pelos desastres naturais, e a gente sabe que se tem um setor que não é responsável pelos desastres naturais, pelas mudanças climáticas, muito pelo contrário, que é quem preserva, que é quem cuida do meio ambiente, é o produtor, porque é justamente no ambiente que ele tira o sustento, que é a fonte de renda dele, né? As pessoas que falam mal dos nossos agricultores, da nossa produção do Rio Grande do Sul, não conhecem o que é o Rio Grande do Sul. Deveriam vir em loco para conhecer o trabalho que o agricultor faz na sua propriedade. Tem alguns que possam estar fazendo coisa errada? Tem, como tem em toda a profissão, né? Mas a grande maioria, esmagadora dos produtores, eles são aqueles que preservam o meio ambiente, que preservam a mata ciliar, que preservam as nascentes, porque eles precisam. E aí, quando a gente fala de uma agricultura familiar, ela não só sobrevive da produção agrícola, ele vive lá no interior, ele mora lá, ele precisa de um ambiente equilibrado, ele precisa ter uma água de qualidade, ele precisa ter um ar puro, então ele preserva. Ao contrário, nós temos um Código Florestal, que já faz muito tempo, e que lá dentro do Código Florestal tem uma parte que nós trabalhamos muito para ter isso, que seria recompensar quem faz a preservação do meio ambiente e quem faz a recuperação de solo e também das matas ciliares. Mas até hoje nós não temos nenhum pagamento por serviços ambientais para os agricultores que fazem essa preservação de graça. Nenhuma empresa hoje tem 20%, deixa 20% da sua empresa para preservar o meio ambiente. O agricultor faz, no mínimo 20% da sua propriedade está preservada com a mata. Mas aqui o que a gente viu é que a chuvarada arrancou tudo que tinha pela frente, arrancou a mata ciliar, levou. Então, são questões que os produtores vão precisar rever, vão ter que plantar mata nativa, porque se eles não plantar, na próxima enchente, que pode ser pequena, vai fazer a destruição de novo nas suas propriedades. Vai ter muito produtor que vai ter que mudar a sua propriedade de local. Vai ter produtor que vai pensar em mudar a atividade em si, em produzir outra coisa. Então, os governos têm que pensar nisso, têm que ajudar os produtores na preservação, na questão de manter um meio ambiente equilibrado. Mas isso não pode ser às custas só do agricultor. Se o meio ambiente estar equilibrado, ele está fazendo um meio ambiente equilibrado para toda a sociedade brasileira. Então, a sociedade brasileira tem que ajudar a pagar para que esse produtor faça essa preservação,
cuide do meio ambiente, porque ele está cuidando para todos. Como é que a sociedade paga isso? Através dos poderes públicos, que arrecada impostos e que tem que, dentro desses impostos, tem que recompensar esses produtores que estão fazendo um esforço danado para produzir, mas para manter o meio ambiente equilibrado. Cuidar do meio ambiente é uma responsabilidade de todos. O produtor faz no campo, ele cumpre com a obrigação dele, com a responsabilidade dele. E na cidade, as pessoas acabam só criticando o agro. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Você está preocupado com os rumos da economia brasileira? Está de olho na rentabilidade de sua carteira e está pensando se sua poupança em reais amanhã terá o mesmo valor? Então está na hora de diversificar os seus investimentos e começar a investir diretamente no mercado dos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. E você pode fazer isso de uma forma prática, fácil e segura, através da construindoemdólares.com. Uma empresa sediada na Flórida e que assessora brasileiros que querem investir no mercado imobiliário do estado que mais cresce nos Estados Unidos. Um investimento de curto prazo com uma expectativa de retorno de 20% e apenas um ano. Então está na hora de você garantir o seu futuro promissor e em dólares, acessando a construindoemdólares.com. Dê uma olhada lá. A independência de um país não é plena quando um de seus poderes restringe a liberdade de expressão e compromete a própria democracia. Desde a sua primeira edição, Oeste defende a liberdade. Fazemos isso dizendo o que precisa ser dito, muitas vezes colocando em risco a própria existência. É você que garante nossa autonomia e nossa independência editorial. A Oeste não aceita dinheiro público nem depende de publicidade. Oeste continuará o seu trabalho sem recuar 1 milímetro de seu maior princípio: informar com base em fatos e defender as liberdades individuais, custe o que custar. Assine a Oeste com até 25% de desconto e pague em até 6 vezes no cartão. Assine já! Bom, como nós falamos aqui, todas essas mudanças, você falou em solo várias vezes, a enxurrada levou, né, o solo. Tem produtor que não reconhece, não identifica o solo. Você falou que está revirando, remexendo. Tem que trabalhar, descobrir um novo solo, né? Além de toda essa reconstrução, inclusive, que você falou aqui, também do meio ambiente para poder produzir. O que prova, que já falávamos agora há pouco aqui, sobre a questão de preservação. O agro é sustentável, o agro é o que mais faz. Não ganha nada por isso, pelo contrário, só é criticado. É exatamente isso que deixa a gente triste, né? Quando a gente veja isso. Vamos dizer, as pessoas se alimentam através do trabalho de um agricultor, de uma agricultora, que levanta às 4 horas da manhã para tirar o leite, que às vezes não ganha pelo leite, porque a indústria acaba pagando pouco para chegar lá para competir com o Uruguai, com a Argentina, e esse produtor acaba não tendo lucratividade dentro da propriedade, né? E a gente veja assim, quando sobe um pouquinho a crítica, parece que o agricultor está rico. Não, o agricultor ele produz numa empresa a céu aberto, né? Que para ele garantir a produtividade, ele tem que plantar na hora certa, ele pega todas as suas economias, vai lá no agente financeiro, busca empréstimo para jogar na terra, sem saber se vai produzir, tem que torcer que chove na hora certa, que dê sol na hora certa, para que essa planta se desenvolva, para essa planta floresce, para essa planta cresce, para esse animal crescer também, e que ele tenha a produção. Bom, se ele tem a produção, ele ainda não tem a garantia de renda, porque ele não bota preço no quilo de semente que ele compra, do óleo diesel que ele compra, no inseticida que ele compra, no adubo que ele compra, na máquina agrícola que ele compra, ele paga tudo pelo preço que os outros dizem que vale. E na hora de ele vender o produto, ele também não bota preço no produto, ele vende pelo preço que os compradores dizem que botam.
né? Então, ele não tem uma garantia de renda. E quando ele tem uma possibilidade que aumenta mais o produto, ele é incompreensível, parece que é ele que está botando aquele preço mais alto da prateleira do supermercado. Mas nós precisamos olhar para esses agricultores e preservar, para nós não ter que chegar lá, como chegou já a Europa, com um percentual de muitas poucas pessoas produzindo no campo, e aí tendo que fazer programas de incentivo para os jovens voltar para o meio rural. Então é isso que nós não precisamos caminhar. Nós temos que aprender com esses exemplos e fazer agora, incentivar, criar uma política agrícola com garantias de ano. Nós não temos política agrícola no país, nós temos pacote agrícola para um ano. O ano que vem a gente já não sabe quanto vamos ter de recurso, qual o juro que nós vamos ter. Nós precisamos ter uma política agrícola para 5, 10 anos que traga uma tranquilidade maior para os produtores, né? Nós temos que ter mecanismos que ajudem esses produtores. Nós temos que ter mecanismo, um fundo de reserva que seja mais desburocratizado para atender não só o Rio Grande do Sul, mas todos os estados, né, que possa fazer. Nós temos que se precaver para as desastres. Nós não vamos conseguir dizer que nós não vamos ter mais o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, que isso não vai voltar a acontecer aqui em qualquer outro estado do país, mas nós precisamos se preparar para eles. E se preparar para eles é criar políticas, desburocratizar os processos para quando isso vem, a gente pode estar preparado. Mas mais do que isso, é nós investir em assistência técnica e trazer novas tecnologias, trazer conhecimento para os produtores, para que a gente possa buscar uma produção mais sustentável com o olhar do futuro, que o agricultor olhe para o futuro e diz, eu posso investir nessas melhorias aqui, né? Porque eu tenho certeza que eu olhando para 5 anos, eu já tenho um olhar do que vai acontecer comigo. Mas eu não posso hoje investir nas incertezas que nós temos, sem saber o que vai acontecer amanhã com a política direcionada para a agricultura. Então é isso que nós precisamos hoje. Nós precisamos ter um pouco mais de política que dê certeza para o agricultor que ele possa investir e que ele não vai perder no ano que vem, ele não vai estar preocupado que ele não vai poder pagar as contas que ele contraiu lá nos bancos. Ser produtor rural é um desafio. O Brasil é o país do agro e o brasileiro precisa entender a importância, a grandeza, as dificuldades que o agro passa. E reforçando aqui o que o Carlos falou, preço alto no supermercado não é responsabilidade do produtor. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, mande sua pergunta para nós. Pode gravar um vídeo com o celular na horizontal. O número para você mandar está aqui na tela. Carlos, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço, Joyce. Um abraço para você, um abraço para todos os ouvintes. Esperamos que a gente possa trazer boas notícias, né, para o Brasil, pois a agricultura ela é responsável por todos os postos de trabalho diretamente e muitos postos de trabalho indiretamente na cidade não existiriam se não fosse a produção agrícola dos nossos agricultores. Muito obrigado pelo espaço, um abraço para você e um abraço aos ouvintes. É isso. A cidade só existe graças ao campo. Gratidão a você que nos acompanha aqui diariamente. Siga o nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1. Vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.